Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje como tema, trânsito de Manhuaçu e o novo projeto de sinalização viária. E aqui está o engenheiro civil e arquiteto Pedro Otávio Pereira, gerente técnico operacional do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Manhuaçu. Pedro Otávio, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Moreira. É um grande prazer aqui, obrigado aí pelas portas aí que vocês abriram para a gente falar desse tema importantíssimo agora que vem à tona aí, né? Uma alteração que a gente se dispôs aí a colocar as caras para bater, porque não é uma coisa fácil de se fazer e é uma coisa assim que vem há 20 anos aí que a gente não tem uma única alteração no trânsito aí, nas rotas de trânsito, e é uma grande satisfação aqui estar nesse espaço tão suave aí nas redes sociais aí hoje em dia, além da transmissões em rádio aí que vem durante anos aí repercutindo nas casas aí de vários ouvintes aí, internautas hoje em dia. O Código de Trânsito brasileiro considera trânsito como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. O trânsito é também o resultado da distribuição dos diversos tipos de uso do solo das cidades e dos deslocamentos diários das pessoas para trabalhar, se educar, se divertir, cuidar da saúde, retornar à residência, etc. Pois bem, como que nós podemos definir essa questão do trânsito diante do Código de Trânsito brasileiro dentro da nossa atualidade? É isso que nós vamos trazer aqui, essas mudanças que estarão acontecendo. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho sobre o Departamento Municipal de Trânsito de Manhuaçu e suas atribuições. Então, Moreira, hoje o departamento a gente conta com 8 integrantes, um departamento que é novo, né, no município de Manhuaçu. Ele foi criado em 2016, por volta de começo de 2017 ali, a fim de atender realmente essa crescente tomada de aquisição de veículo que a cidade vem sofrendo, né? Em questão de números, Manhuaçu em torno aí dentro de 25 anos aumentou uma frota aí de mais de 60 mil veículos, né, que circulam aí pela cidade diariamente. E hoje a gente vê o departamento como alguém que já engatinhou, que estamos começando a andar, que estamos começando a montar uma infraestrutura, né, para o nosso trânsito, a fim de realmente melhorar esse caos que é a cidade de Manhuaçu. Então, quando a gente fala em trânsito, como você disse aí pelo Código, né, brasileiro de Trânsito, né, eu sempre cogito em falar que trânsito nada mais é do que qualidade de vida para as pessoas. Que basicamente a gente passa bastante tempo dentro dos nossos carros, transitando aí pela cidade, né, a maioria dos trabalhadores aí, da população de Manhuaçu. Então, o departamento de trânsito ele nada mais é do que um controlador para achar um equilíbrio, não para melhoria 100% de um trânsito, principalmente cidades não planejadas como a de Manhuaçu, a fim de conter aí e aumentar essa qualidade no trânsito, em questão de segurança, fluidez e até a organização mesmo, na estética do município. E dentro da realidade nós temos também o Conselho Municipal de Trânsito, né, que tem a sua formação e também as atribuições, né? Sim, Conselho Municipal de Trânsito, eu falo que foi uma das peças fundamentais para que a gente pudesse desenvolver tudo que a gente criou até hoje. Eu falo que eu entrei no Departamento de Trânsito em novembro do ano passado. E desde aquele momento da criação do Conselho, foi assim que eu entrei, por sorte. Temos hoje o comandante Luciano Reis como nosso presidente do Conselho. Isso nos fortalece muito, porque ele, além de ser comandante do batalhão, né, do 11º Batalhão, é uma pessoa extremamente ativa ao trânsito da cidade, ao fluxo de veículos, à segurança dos pedestres. Que a gente, quando fala em trânsito, a gente não fala só em veículos, né? Eles têm vários tipos de modais. E o Conselho de Trânsito tem sido um apoio extremamente forte para a gente, assim como outras instituições que também englobam o Conselho de Trânsito, assim como o CONCEP, né, o Conselho de Segurança Pública, não posso deixar eles aqui de lado, assim como a CIAN,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, com o Tenente Flávio, que está sempre ativo lá com a gente também. Então, isso aí foi de suma importância para a gente chegar nesse projeto que a gente, enfim, realizou. Estamos prestes a tirar do papel. Fizemos ontem uma simulação já, né, com drones, com carros de um porte maior, para a gente entender realmente como vai funcionar o trânsito sem precisar colocar à prova à primeira vista na realidade. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E dentro dessa realidade, Pedro Otávio, a gente observa, conforme você citou, essa crescente, a frota, a população e aquelas vias né, que sem uma estrutura para oferecer uma fluidez. Como que é trabalhar essa realidade? É possível realmente trazer alguma melhoria? Olha, eu sempre indago assim, é muito difícil eu como engenheiro de trânsito falar que o meu projeto, esse projeto que eu fiz, que foi levado à tona, não foi nocauteado, como assim foram outros projetos. Isso eu falo assim com muita clareza, que muitos projetos anteriores de alguns engenheiros, até mesmo da Polícia Militar, foram nocauteados, não foram levados à realidade, devido a problemas que pessoas encontravam, digamos, particulares. Exemplo, Moreira, você tem uma empresa em tal lugar e a sua rua precisa de uma inversão, de uma retirada de estacionamento, porque, como você disse, a frota de veículos vem aumentando e com isso a gente tem que adequar à realidade. Então, o que faltava era realmente esse gás para falar assim, não, vamos mudar, vamos chegar num projeto, num consenso, vamos pegar mentes pensantes, né? E vamos reunir dentro de um conselho, vamos apresentar um projeto para esse conselho, vamos retirar deles as ideias, os prós, os contras, e chegamos assim nessa tomada de decisão final, que é o que vai acontecer. Lembrando que não é uma tomada de decisão final, que é algo que vai acontecer e não vai alterar, é apenas um teste, lembrando que é apenas um teste, para melhoria de um fluxo que não tem como, na minha opinião, piorar. Perfeito. E buscando essa fluidez, nós deparamos aí com esse projeto, né, que, igual você disse, devidamente estudado, já está sendo testado e buscando algumas alterações no sentido em algumas vias e uma transformação, vamos considerar assim, principalmente na região da Baixada. Por que esse projeto ele vislumbra mais aquela região? Qual que é a realidade? Vamos falar sobre o projeto em si. Então, a realidade é que a região da Baixada hoje é a região que mais incomoda o trânsito, né, a fluidez do trânsito, hoje em dia em Manso. A realidade é que a região da Baixada é a região que mais se movimentam veículos de grande porte, veículos de cargas elevadas. Ali concentra-se os maiores armazéns de café, ali tem uma circulação enorme de carros, né, que saem da MG 111 e entram para dentro da cidade, que causam, né, esse transtorno ali naquela zona da rodoviária, na zona da Baixada. Lembrando que ali foi apenas um ponto inicial. Eu tenho projetos já para outros pontos, assim como a Praça 5 de Novembro, assim como algumas pontes. Tenho projetos em colocar algumas pontes em mão dupla, né? Assim, quando eu digo é que o Departamento de Trânsito, ligado à Secretaria de Planejamento, né? Junto com o Dr. Eustáquio, o nosso diretor, junto com o Hudson, o meu engenheiro, meu parceiro, junto com o Carlos Augusto, secretário de Planejamento, a gente vem pensando em outras alterações, porque a coisa mais difícil, Moreira, que eu reparei no Departamento de Trânsito, quando a gente lida com pessoas, é a primeira mudança. Quando a gente fala em mudar qualquer coisa, ela causa um abalo momentâneo. Isso é normal, já alteramos uma rua aqui, uma pequena rua deu uma dor de cabeça, foi uma reclamação de moradores, aquela coisa. É porque a mudança de hábito realmente gera um conflito, às vezes de interesse pessoal, às vezes gera um conflito, minha rua passava 2, 3 veículos por dia, vão começar a passar 50, 40 veículos por dia. Isso realmente causa um incômodo para muitas pessoas ainda, que não entenderam que a cidade está em potencial crescimento.
Perfeito. E essas referidas alterações, né, que visam desafogar o trânsito, dar mais fluidez, aí o que mais em termos de impacto assim que nós podemos considerar nesse projeto ele estabelece em termos de alterações de sentido de vias, como é que é? Sinalização, semáforos? Então, eu gosto muito de comparar Ipatinga, que eu visitei N cidades, departamentos de trânsito, das cidades referências para nós, até cidades menores, em que tem um departamento muito mais homologado, um departamento muito mais dinâmico, muito mais ativo do que o nosso aqui. O que acontece que eu vejo aqui em Manhuaçu é que a gente trata-se, né, de uma cidade binária, né, onde a gente tem um pedaço da cidade de um lado do rio e uma outra parte do outro lado. O que acontece quando a cidade ela é dividida no meio, que seja por rodovias, que seja por rios? O certo a fazer no trânsito, o correto, o óbvio a fazer, é descer de um lado e subir de outro. Manhuaçu, o grande problema do trânsito de Manhuaçu são as curvas, são as N curvas que existem. E dentre dessas visitas que eu fiz, uma delas que mais me chamou a atenção foi Ipatinga. Manhuaçu hoje tem 100 mil habitantes e temos 6 semáforos no momento. Ipatinga tem 200 mil habitantes, o dobro, e 46 semáforos. Muita gente, aí eu pego e falo assim, já fizemos um estudo de implantação de novos semáforos aqui, que vai ser feito em regiões como a esquina do Bom Pastor na Centenário ali. Semáforo nada mais faz do que democratizar o tempo de fluidez de trânsito, né? Então, são essas novas etapas do nosso projeto, ela busca simplesmente isso, fazer com que o trânsito ele tenha lógica. Agora, diante de consideráveis alterações que estão vindo por aí, como é que vai ser esse trabalho de orientação para os motoristas, pedestres e também o prazo para todo mundo assimilar e colocar em prática? Então, estamos trabalhando agora em cima do marketing, né? Justamente através dos jornais, através da internet, divulgar isso aí da melhor maneira possível. Ontem fizemos essa simulação mesmo, simulando realmente como vai funcionar o trânsito, a partir do olhar realmente do caminhoneiro, a partir do olhar do motorista de ônibus. Tá? A gente não está olhando um aspecto só de motorista, de veículos pequenos. A gente está olhando realmente na escassez do problema, na grandeza do problema. Então, ontem a gente fez esse teste, colocamos esse drone para voar e sobre a nossa perspectiva ali aérea, como que realmente a gente caminhou, quais foram os nossos impasses, porque tiveram alguns impasses, principalmente nas curvas, como realmente vai funcionar. Eu acredito que no começo, Moreira, vai ser muito difícil as pessoas se adaptarem à mudança. Às vezes, alguma pessoa chega para mim e fala assim, Pedro, mas o trânsito vai ficar confuso. Quando alterar, vai ficar confuso. Nós teremos agentes de trânsito que já foram contratados, já estão trabalhando, sendo preparados para realmente nos auxiliar nessa mudança. Tivemos já reunião, já tratamos com a Polícia Militar, deles realmente darem esse apoio para a gente nos primeiros momentos, na primeira semana principalmente. O CONCEP nos propôs a colocar a Guarda Municipal Mirim deles, os guardinhas mirins, à nossa disposição. Vamos fazer, além desse trabalho de mudança de ruas, eu acho muito importante frisar na importância na educação no trânsito. Então, quando a gente fala de trânsito, a gente não está falando só no respeito de motorista, de carros e motos, a gente está falando também do respeito do pedestre para com os veículos também. Então, essa educação é de âmbito realmente geral. Perfeito. O nosso tempo passou, nós vamos ter que, muito em breve, convidar você para estar aqui, trazendo como que essas mudanças na prática elas estão evoluindo, mas, de momento, já fica esse chamamento para que a população possa também participar com vocês, porque não adianta realizar todo o estudo, todo o trabalho, todo o projeto que vocês estão dedicando tempo, horas, até finais de semana, se a população também ela não tiver uma parte assim para colaborar, para ser acessível, mas tudo isso aí, lógico que nós entendemos que é para o bem da comunidade. Te agradecer pela participação e vamos torcer para tudo transcorrer da melhor forma aí com essas mudanças e alterações no nosso trânsito.
Muito obrigado, Moreira, por estar aqui, por me dar essa oportunidade de estar aqui ajudando a gente a informar a população, que eu acho que é o essencial. Muitos fecham os olhos, né? Eu falo que o preguiçoso ele espera dar errado para falar, né? Que disse. Então eu agradeço aí a oportunidade aí que vocês estão dando a gente aí de poder avisar, né? Informar aí a população que terá em breve uma mega alteração no trânsito, um grande impacto vai gerar na cidade. Que deixar claro que muitas coisas, muitos pontos negativos vão acontecer, mas que a gente vai estar se movendo aí para resolver todos aí da melhor forma possível, que fique bom para todos. Muito bem. Hoje nós conversamos com o engenheiro civil e arquiteto Pedro Otávio Pereira, gerente técnico operacional do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Manhuaçu. E o nosso tema, Trânsito de Manhuaçu e o novo projeto de sinalização viária. Para você, ouvinte da Manhuaçu, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.